Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o artista plástico Omar Souto. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Voltamos com o programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje recebe o artista plástico Omar Souto. Omar Souto, é um prazer receber você de novo aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural. Muito obrigado pelo convite. E isso me deixa não vaidoso, mas importante. Eu acho que o Raiz fala de um país. Raiz é a sustentação de um país, como é a sustentação de uma árvore. Muito inspirado. Omar quase poeta, né? Não, ele vai roubar o lugar dos poetas aqui. Não, no programa anterior, né, que o Adalberto Queiroz falou de poesia, com aquela verve toda, agora o Omar. O Omar também está virando poeta, né? Pois é. Mas realmente uma satisfação, Doracina, especial estar aqui hoje com o Omar, pelo seguinte, o Omar, foram duas pessoas que eu fiquei conhecendo aqui em Goiânia, assim que eu cheguei do interior para cá, que eu fiquei conhecendo e foram meus amigos durante todo esse tempo. Um é o Lacordaire Vieira, que infelizmente já passou por outro andar, né? E é um grande escritor e um grande amigo. E o outro é o Omar Souto, que nós ainda estamos aqui no mesmo andar, rastejando ainda. Mas um dia nós vamos passar, mas vai demorar muito. Vai demorar muito, pastor. Mas nós nos conhecemos trabalhando num colégio ali na Cidade Jardim. Eu era faxineiro e ele era serviços gerais. Ele pintava a parede, arrumava cano, tá? Nós ficamos amigos nessa época. Isso no início da década de 70, né, Omar? 70. Faz um bom tempo. Depois o Omar virou artista plástico famoso e eu não me dei em nada na vida. Então, essas coisas. A vida tem essas contradições. Uma curiosidade da vida dele, e também, assim, é uma constante na vida de muitos artistas plásticos, começaram fazendo... ele, por exemplo, começou pintando paredes. Pintando paredes. Né? O pintor não tinha ainda essas figuras que depois ele criou e que caracteriza a pintura de Omar Souto, que fez, entre outras obras, a Via Sacra, aquela série de quadros, né, de trabalhos artísticos que tem aí na Rodovia dos Romeiros, que vai para a Trindade, né? Então, Omar, mas por que de pintor de parede você resolveu de repente, ou quem te estimulou a colocar as figuras, a dar expressão àquilo que já estava latente, já era da sua personalidade, que é a pintura? Eu, na verdade, eu me considero não um pintor grande, ou não um grande pintor. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu aprendi com meu pai. Eu sou muito bom pedreiro. E a colher de pedreiro é que me puxou para os pincéis. Porque faz parte, é um contexto, né? E eu, desde criança que eu desenhava, 6, 7 anos eu já desenhava. E nunca parei, nunca aprendi também não. A arte é como música, ela não tem fim. Eu estou sempre buscando, eu trabalho dia e noite, desenhando, esculpindo. Eu adoro fazer projetos imensos, né, como a Via Sacra, por exemplo, para mim é uma referência. O Tempo da Mãos Postas, que eu fiz a adaptação agora, terminei aquela obra linda ali. Quer dizer, se eu não fosse pedreiro, eu não faria. Eu não teria experiência, né, porque a minha experiência como pedreiro é quase uma experiência de um arquiteto, porque eu nasci e cresci trabalhando com meu pai. E pintava, às vezes, não tinha material do interior, né? Não tinha material para pintar, então eu usava as tintas que meu pai usava para pintar porta, pintar janela, aquelas coisas. Aí você utiliza um dos elementos de ligação do pintor com o arquiteto, que é o desenho, né? Exatamente. Então, eu me vejo assim um operário da cor e um operário das artes, né? Eu não saberia fazer uma outra coisa a não ser trabalhar de pedreiro e o pintor. Quer dizer, se você me der uma colher, eu sou o pedreiro. Se você me der um pincel, eu sou um pintor. Não bom. Médio. Mas, olha, desse período que o Edivaldo te conheceu na Cidade Jardim, eu te conheci logo depois também como Zezinho, né? E também na Cidade Jardim, aí você dava os primeiros passos na sua carreira, e eu me lembro
que eu te acompanhei uma vez numa entrevista lá no Jornal Popular, acho que foi a primeira entrevista sua, já como artista, né? Mas quem te incentivou a prosseguir na pintura, a trabalhar profissionalmente a pintura? Isso é divino, porque na Terra não tem ninguém que te incentiva a isso, porque você já nasce. Não adianta você falar, não vai mudar. É como você ter um vício e a pessoa falar, olha, você não faça isso que está te fazendo mal. Não vai adiantar. Enquanto você não pega com unhas e dentes, não vai vencer. Eu tive incentivo assim. Meu pai acreditava. Já tinha uma tia minha que falava, que eu cheguei a mudar de nome. Não mudei meu nome é José Omar Pereira Souto, então ficou Omar Souto. Mas como na minha família me chamava de Zeca, a minha tia falou, meu filho mudou de nome. Não mudei de nome, não, minha tia, eu tô aí, né? É porque o nome artista de Zeca ficava meio estranho. Mas lá no colégio onde a gente trabalhava, que era o Colégio Cultural de Goiânia, onde a gente trabalhava, você não era lá reconhecido assim como um pintor, um pintor artista, você era um pintor de parede. Mas o Alcenísio Correia, que era o diretor do colégio, ele mandou você pediu para você pintar um Tiradentes para ele. Foi. Pintar um Tiradentes. Ele fez um Tiradentes bonitão e tal. Como o trabalho dele hoje, eu já era um artista, só não estava sendo divulgado. Pintou um Tiradentes e o Alcenísio colocou lá na diretoria, você lembra disso? Ali começou a mudar as coisas. Colocou o quadro dele lá na sala da diretoria, assim, na parede, e todo mundo que chegava lá, ele falava assim, ó, esse aqui, o rapaz que faz a minha pintura aqui da parede, ele é artista, olha o quadro que ele fez lá. O Alcenísio sempre falava isso. O Alcenísio falava também que eu era poeta, eu era o chefe da limpeza, né, Renato? Eu era o cara que fazia a limpeza lá da sala, falava, o chefe do departamento de limpeza meu aqui é poeta. Ele gostava de incentivar a gente que estava assim numa situação que não tinha muita coisa para se incentivar. Esse tempo de incentivo, essa época desse incentivo é importante. Porque eu até então não acreditava muito, eu fazia aquilo, mas não... E a partir daquele momento, o Fabrício vai colocar na sala do diretor, e como? Que era na verdade, um Tiradentes, né? É um Tiradentes, Então ali começou a mudar. Um Tiradentes com cara de Jesus. Aí começou a mudar, comecei a fazer, aí eu aprendi a fazer letras, eu pintava a parede, fazia letras, quer dizer, tudo que estava no meio da cultura, eu estava por dentro. Quer dizer, quantas vezes eu vi você varrendo o colégio? E eu chegava no ginásio, eu também trabalhava lá, pintava a parede, etc. E fazia misura. Acho que você não sabe nem o que é misura, né? Fazia misura pro povo rir, né? Ficava contando piada, dançar pro povo, quer dizer, todo jeito eu tinha que acontecer. Eu fazia alguma coisa para acontecer. O espírito do artista já estava dentro de você desde pequeno. Nasce. O programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o pintor, o artista plástico Omar Souto, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O Raiz e Jornalismo Cultural hoje nas artes plásticas. Nosso convidado, o pintor, o artista plástico Omar Souto, que o Omar, Edival Lourenço, ele tem uma figura recorrente da pintura dele que eu percebo, que é o retirante. Por que o retirante? Como ele aconteceu na maioria dos seus quadros, pelo menos na década aí de 70, 80, até os anos 90, o retirante era a figura principal, central da sua arte. Portinari pintou os retirantes do Nordeste. Ele focou. No meu caso, eu acho que todo ser humano é um retirante. Por exemplo, se você for analisar, os ciganos são retirantes. Nós somos retirantes. Por exemplo, eu nasci lá numa fazenda no interior de Goiás e cansei de fazer caminhada com um saquinho nas costas para ir para a cidade comprar as coisas. Então, e hoje continua. Outro dia eu estava vendo uma matéria na televisão falando do retirante, mas não do retirante, falando do andarilho. Uhum. E o meu trabalho é parecido com o andarilho. É um andarilho. Então, essa fase dos retirantes, para mim, me deu muita alegria e me dá porque está atual, tá aí, né? Omar, hoje em dia está muito na moda, Doracina, as pessoas tirarem fotografia de si mesmas, né?
selfie, né? Selfie. Fazer o selfie, né? Fazer o autorretrato, aquela coisa. Já tem agora até o chamado pau de selfie, né? Pau de selfie. Você alonga o braço para poder você se pegar num ângulo melhor e tal, aquela coisa toda, né? E uma coisa engraçada é que eu acho que o Omar Souto já fazia esse selfie antes de existir esse conceito de selfie. Você sabe que quando chega num local que tem quadro do Omar Souto, que tem figuras, a minha mulher chega e fala assim, eu vou ver onde é que está o Omar aqui nessa figura. E ela fala, aqui ele aqui, ó. Lá, sempre tem uma figurinha, um jeitinho de bigodinho lá assim, que o Omar está sempre nos desenhos que ele faz, se você procurar, de alguma forma ele está por ali. Você é parte integrante da sua pintura? Você é gente dessa gente que você pinta, Omar? Eu sou terra, sou aquilo ali, né? Mas você lembrou um dado importante. Um crítico alemão citou o seguinte, Omar me fez essa pergunta, por que todo o trabalho praticamente seu lembra a tua cara? E eu, na hora, não tinha resposta, para não achar que eu sou meio narcisista, eu falei, olha, eu me acho muito feio e fácil de fazer, o cabelo enrolado e do bigode. Eu vejo assim. Mas é bem lembrado essa observação que você fez aí. Eu me lembro de um quadro do Omar, não sei na casa de quem está esse quadro, ele num cabaré, mas ele é a figura, é claro, as moças que estavam lá, né? Mas ele está lá presente no cabaré. Não, ele é um selfista, ele está sempre fazendo selfie, mesmo quando esse conceito ainda Quer dizer, não existia. Mas isso não é Narciso, não. Porque o Hitchcock já fazia isso nos filmes dele. O Hitchcock sempre passava assim, aquela barrigona dele assim, ele passava assim, em algum momento ele passava durante o filme, né? Eu só adiantei. Né? Então, se é Narciso, então Hitchcock também Eu só era. adiantei esse lado de autorretrato. O celular está aí hoje, né? Fazendo isso, todo mundo dos autorretratos. Eu só adiantei, estava na frente. Só adiantou, estava na frente. Omar, mas é o seguinte, aqueles murais que lembra Diego Rivera, né, lá do México, que você fez aqui daqui para Trindade, é uma obra monumental, né, uma obra gigante. Aquilo na época te deu uma notoriedade muito grande, não, Omar? Olha, E assim, na época e continua até hoje. Até Porque hoje. ele fez a restauração recente. Recentemente eu fiz, restaurei, uma adequação. Eu coloquei cerâmica e concreto nas figuras agora. Quando eu terminei a Via Sacra, o governador na época era o Santilo, aí foi me visitar e falou para mim assim, mas você tem noção da dimensão do que você fez? Eu falei, não, eu realmente não tinha. Quer dizer, hoje passa milhões de pessoas, né? Milhões aí. Então isso para mim, eu tenho orgulho de ter feito, mas também eu tenho orgulho e falo com o coração. Aquilo para a pintura de Goiás, para a pintura do Brasil, é importante para os artistas. Porque é um trabalho que está ali. É um mural de Diego Rivera. Eu vejo... É uma coisa monumental, né? Eu vejo assim com muito carinho, com muito respeito, né? Eu cansei de ver pessoas ajoelhadas ali, rezando e chorando. E eu presenciei esse momento. Várias pessoas pagando as suas promessas, como todo ano, né? E isso continua. Então isso para mim às vezes eu me pergunto, ou eu falo com Deus, será que eu sou merecedor de tanta coisa? Sem dúvida que é. A importância, né? Mas essa visão do ex-governador Henrique Santilo, a quem eu considero como o melhor governador para a área de cultura de todos os tempos de Goiás, né? Pela visão dele, primeiro porque era um intelectual, lia muito, e tinha uma sensibilidade muito grande para a arte. Mas essa pergunta que ele te fez é uma pergunta assim que é preciso refletir sobre isso, porque, na verdade, a importância do seu trabalho é tão grande que ela é eterna. Está sempre essa obra aí. E uma coisa que Omar Souto fez que outros artistas tão bons quanto você, aí não tem esse destaque, assim, numa obra popular como é a Via Sacra. A Via Sacra. Aí eu volto lá atrás no que você me fez a pergunta assim, quem me incentivou? São muitas pessoas. E o divino, né? É Deus, né? Porque é uma coisa que um pedreiro lá de Touraí foi escolhido para fazer uma Via Sacra, onde hoje passa 3 milhões de pessoas.
na festa, né? O acaso diz que acaba amarrando as pontas do destino, né? Pois é. E acaba produzindo coisas espetaculares, né? E esse aí é um fato desse. Edival, eu acho a arte inspirada por Deus. Você que é um grande escritor, eu considero, você sabe disso. O Omar, que é um pintor excelente, e temos vários outros grandes artistas aqui em Goiás também. Sem dúvida nenhuma que a manifestação de Deus, a manifestação divina na arte é uma coisa assim, certa, né? A obra não é do homem, a obra é divina. Eu acho que não se faz poeta, não se faz pintores, não se faz o homem nesse aspecto. Cada um nasce com o seu dom. Todos nós temos os dons. O ser humano tem dom. Um dia eu me lembro que eu fui dar uma palestra, e aí eu falei, olha, eu não sou de falar muito. Eu falei lá algumas coisas, e depois eu fui sair e falei, olha, se um dia me ver passando na sua rua, não jogue pedras, eu vim apenas matar a saudade. Bem, Edival, com essa aí nós vamos para o intervalo. Agora a gente pode ir para o intervalo, porque o negócio fechou bem. Fechou bem. E o Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Raízes Jornalismo Cultural entrevista o artista plástico Omar Souto. Edival. Doracino, o Omar tem lá na chácara dele, aqui no Novo Mundo, um ateliê que... O ateliê já é uma obra de arte. Fala para nós como é que é e como funciona. Na verdade, é o seguinte, como todo artista, do início, como toda profissão, no início a gente sofre muito, né, porque é complicado. Eu resolvi fazer o ateliê e transformá-lo em um espaço cultural. Por exemplo, se você quer lançar um livro, você vai lá, eu tenho um espaço, te ofereço um coquetel, não chique, mas um coquetel, te dou um folder e tem uma estrutura para receber o lançamento de um livro, uma exposição de arte, né? O pintor, porque hoje não tem muito espaço para... Goiás não está tendo mais galeria, diminuiu muito. Então lá esse espaço foi criado para isso, sem fins lucrativos. A pessoa expõe, eu dou um coquetel, dou um folder e um espaço aberto que chama Palácio das Artes. E ele tem uma arquitetura especial, né? Foi uma concepção sua, você participou da construção dele, como é que foi, mano? Se eu não fosse pedreiro, eu não faria. Então. Aí é que eu volto lá atrás. Mas a arquitetura me chama muita atenção, a arquitetura, por exemplo, a indiana, por exemplo, eu tenho o Taj Mahal, eu acho que é uma coisa lindíssima. Enfim, as cúpulas do mundo todo é muito bonita, né? Mas o Brasiguai fez uma apresentação para mim, para um catálogo, e citou o que eu estou acostumado a ouvir lá. Às vezes as pessoas batem palma, a gente sai lá fora e tal, oi, tudo bem, tudo bem. Aí eles falam assim, a pessoa que mora aqui ele é arabo ou é tuico? Então é por causa da forma das coisas, né? Mas é um espaço assim que hoje eu recebo muita gente e as portas estão abertas para qualquer artista que quiser expor lá. Está lá as ordens, poetas. Nesse andamento do seu trabalho como artista, Omar, o que está vindo aí? Alguma exposição? O que você está fazendo de novo? Eu fui contemplado aí com o projeto Fundo de Cultura, e aí eu vou fazer uma exposição lá na Catedral das Artes, que é do Noé, né? Também é um espaço que ele cede para os artistas, né? Que eu acho super importante. E dia 5 agora do próximo mês, tá aí, né?
Eu estou fazendo uma exposição lá com o apoio desse fundo de cultura do Estado, do governo. Essa exposição individual? Individual. São 40 obras. Vamos dar mais detalhes dessa exposição, onde vai ser? Vai ser na Catedral das Artes, no setor Jaó. É um espaço cultural do pintor Noé, e um coquetel, vai ter uma dança do ventre, vai ter folia de reis. É um movimento cultural dentro de um espaço cultural. Para quem quiser comprar um quadro seu, essa exposição dura quantos dias? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Então nós estaremos no mês de março, todo com a exposição Omar Souto, exatamente, lá na Catedral das Artes, do Noé, ali no setor Jaó. Né? É um espaço conhecido. Omar, é uma pergunta, às vezes, até um pouco indiscreta você fazer para o artista, mas quando a gente sai daqui, as pessoas falam, você entrevistou o Omar, quanto é que custa um quadro do Omar? Fala, não sei, mas como que é? Você entrevistou ele, você não sabe? Tá? E hoje um quadro seu, assim, em média, você está vendendo por quanto? Se a pessoa quiser comprar? Eu costumo falar, assim, ser bem realista. Eu me acho caro para a nossa realidade, a realidade do meu país. Sim. Porque é um país que não fala muito de cultura. Uhum. A cultura nossa aqui, quando você tem um espaço como esse aqui, Raízes, você tem que agradecer. Porque a cultura anda meio esquecida. Uhum. Literatura, arte plástica, né? Teatro, enfim. Então, nós lutamos por esse espaço. Aí a realidade, por exemplo, se você falar que um quadro do Portinari custa 5 milhões de reais, assusta. Uhum. Aí você vai falar assim, bom, um artista vivo aí, Omar, por exemplo, você tem uns 70 por 60, custa 15 mil. Aí a pessoa fazendo, se o cara vender 10 quadros, não é por aí. Uhum. Você para vender um quadro não é brincadeira, não. Viver de cultura nesse país não é fácil. É. Então, eu me considero, como tantos outros também pintores, amigo meu, privilegiado. Uhum. Né? Mas então é o seguinte, se o sujeito quiser, lá na exposição lá do Noé, lá na Catedral das Artes, lá e quiser comprar 90 mil, ele leva meia dúzia de quadros. Leva. Bacana. Leva. A gente briga, não sei o quê. Não, e também é o seguinte, ele tem a alma, o espírito de árabe, né? Então ele negocia também, né? Mas você sabe que na verdade é o seguinte, você lembrou legal, porque eu sou filho de nordestino, nasci em Goiás e meu nome é árabe. Omar. Pois é. Não é Omar Sharif, não, mas é o Omar Souto. E é igual a história do árabe, né? Tem que chegar alguém lá e negociar com ele, senão ele vai se sentir ofendido. Chega lá e comprar... Ele fala... mas não sai, sabe? Entrou no ateliê, nós dá um jeito. Dá um jeito, tem que negociar, leva. Mas é interessante, porque a gente aqui no programa sempre destaca a excelência da arte goiana. Todos os segmentos, né? Nas artes plásticas também. É um celeiro, Goiás é um celeiro. É um celeiro, é verdade. Em todos os aspectos da arte, né? E saber que o Omar Souto ainda vive ou sobrevive da arte é para nós uma alegria, né? E o programa Raiz e Jornalismo Cultural, como disse um outro entrevistado, é uma resistência da cultura goiana. Exatamente. E nós fazemos isso com essa certeza, de que a gente faz uma coisa, um programa de cultura hoje, no ar há 8 anos, como nós estamos, já entrevistamos aqui mais de 380 pessoas, né, dos artistas plásticos goianos, de modo geral. Então é uma forma de resistência à cultura goiana. E assume a realidade, você assume a realidade da cultura do nosso estado. Você fala de Cora, você fala de Poteiro, você fala do Geraldinho, você fala de Amauri, você fala de Omar, você fala de... Enfim. Então isso para nós é importante, muito importante. É um espaço que nós temos que agradecer de coração pelo esse espaço. E aquilo que diz o Adalberto Queiroz, né? Alegra o coração. Pode não dar dinheiro, mas alegra, né? Alegra o coração. Né? É igual a poesia. Ela pode não dar dinheiro, mas ela faz o espírito respirar. Não fica abafado? Não fica abafado, né? Mas naquela época lá voltando naquela época lá de Cidade Jardim, eu cansei de ir lá o Amado Batista tinha uma
uma Uma discoteca. discotecazinha? Que eu escrevia lá para ele, desenhava e tal. E eu ia para a rodoviária desenhar e dançar para o povo ver, né? É. Eu fazia isso. Então, é uma coisa que está no sangue do artista. Eu acho que... Então, o Omar Souto, antes de ser pintor, ele era bailarino. Bailarino. Lá na discoteca do Amado Batista. do Amado Batista. Não, mas Batista. É. É na Campininha. Campininha é... Então, de Campinas saiu muita gente, né? Saiu. O interessante da discoteca do Amado Batista, que eu me lembro aqui, é que o Amado acabou adotando um gênero musical, mas na verdade ele, para os amigos, ele canta bossa nova, sabia? É. Né? É meu amigo de infância, né? Quer dizer, Bem, Omar, nós vamos chegando aí, o programa vai nessa conversa assim descontraída, importante com você, que é um dos expoentes da nossa arte plástica. A gente fica assim feliz de receber você mais uma vez no programa, saber que você continua ainda, ou continua, né, com os seus projetos, né, trabalhando em prol das artes plásticas, interessado e compromissado com ela, né? exatamente. Olha, o homem a coisa que não se deve mexer no homem, sonho, por exemplo, você tem que sonhar a vida toda. O dia que você parar de sonhar, o mundo ficou cinza. Então, qualquer desenho que eu faço, qualquer coisa que eu faço com a alma, tá? Com a alma. E valorizo tudo que é importante. Por exemplo, esse programa, essa abertura que a PUC deu para esse programa, para a cultura do estado de Goiás, é a melhor coisa. Obrigado. E obrigado pela entrevista, Omar Souto. Obrigado a vocês e muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Revê-lo é sempre importante, os dois amigos de praticamente infância, né? Isso para mim é muito importante. Goiânia ainda é assim, uma metrópole, um jeito de interior. Aqui a gente sempre encontra os velhos amigos, né, de Lourenço? Ainda bem, não é? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Vamos embora? Vamos embora. Pois é, o Omar é da época daqui que estava começando na mesma época, o Gomes de Souza, o Carlos da Cruz, né? Que são pintores hoje assim extremamente respeitados, né? O Gomes hoje mora nos Estados Unidos, tem um mercado lá e tal, né? O da Cruz está fazendo um trabalho interessante. Muito bom. Muito bom. O da Cruz é um trabalho extremamente bem acabado. Ele gasta um ano para pintar um quadro, é uma coisa extraordinária. Sabe? Cansativa até, né? É uma coisa obsessiva até, né? Mas um trabalho de uma beleza extraordinária. Mas então vamos embora, né? Então, Doraci, muito obrigado por estar aqui entrevistando esse velho amigo Omar Souto, né? Obrigado a você de casa, que você tenha aí uma ótima semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Some não.